Vamos ver então agora na prática o funcionamento de todo o circuito, bem como analisar através aqui do osciloscópio estes sinais aqui gerado pelo sinal PWM do nosso 555. Vamos conhecer a placa aqui para entender o que temos aqui. Bom, este aqui é o conector de entrada de alimentação positivo e negativo. Este daqui é o conector onde liga o motor. Não tem polaridade, independente, já que estou utilizando um motor do tipo DC. Então aqui eu não tenho a polaridade para ligar o motor. Aqui eu tenho a entrada do sinal externo, então todo o sinal externo vai ser conectado neste borne aqui. E aqui eu tenho o borne do sinal fim de curso. E aqui ele é o nosso variador do sinal PWM. Aqui eu tenho então os drivers de controle aqui da nossa ponte H. E aqui eu tenho os dois transistores que faz o chaveamento então do sinal PWM para os nossos drivers que controla aqui a ponte H. Aqui eu tenho então o circuito contador. Aqui eu tenho o 555 que faz então o delay para o fim de curso. Aqui eu tenho o 555 que faz então o delay para o sinal de entrada externo. E aqui o 55 que faz então a geração do sinal PWM. Então vamos analisar o circuito de uma forma geral. Eu tenho aqui então o sinal que eu vou dar externo, pode ser então de uma forma manual através de um interruptor ou através de uma central, seja ela de receptor de RF ou outro que possa então fazer o comando remoto. Aqui eu tenho o LED vermelho, que ele é o LED Power, e o LED verde é o LED de parada. Para acionar o circuito, basta que eu dê então um sinal externo. O motor então começa aqui a girar. Aqui eu tenho dois LEDs que vão simplesmente indicar o sentido da rotação. O LED vermelho e o LED verde aqui só serve para indicar que o motor está indo para um sentido ou para o outro, não fazendo muita diferença aqui no circuito. Aqui eu tenho então a variação da amplitude, da velocidade do motor, tá? Então aqui eu estou na máxima e se eu começar a rotacionar aqui o potenciômetro, o motor começa a diminuir a sua velocidade até chegar no mínimo e desligar. Com isso, apenas o motor foi desligado a rotação. Ele continua então no giro porque ele não foi dada a parada, tá? Então observe aqui que o motor ele continua funcionando, tá? Ele continua recebendo então o sinal que vem aqui da ponte H. Porém, como o sinal de amplitude do PWM foi a zero, o motor ele é parado a sua velocidade. Então o giro continua sempre dando para o mesmo sentido. Ó. Observe. Então ele está sempre dando ainda o giro para o sentido. Mas rotacionando aqui eu consigo então colocar do mínimo até o máximo a sua velocidade. Então para fazer aqui a parada do motor basta que o sensor fim de curso seja acionado. O sensor fim de curso sendo acionado, o LED indicativo de parada, ele indica ali a parada e o motor então agora é desligado. Com isso, eu não tenho mais a amplitude aqui do sinal PWM enviado para o motor, porque o motor está parado. Para fazer o motor acionar agora para o outro lado, basta que o novo sinal seja enviado ali no sinal de entrada. E o motor irá então rotacionar para o outro lado. Com isso agora o LED verde aqui está aceso, não sei se dá para ver, ó, mas o LED verde está aceso. Com isso indica que agora o motor está girando para o outro sentido. Então vou aqui fazer a mesma coisa, ó. Diminuir a velocidade, observamos que agora o motor gira no outro sentido. Agora ele está girando ao contrário. Aumentando a amplitude aqui, eu consigo variar então a velocidade do motor. Este ajuste aqui ele pode ser feito uma única vez. Determinando então qual é a velocidade que eu quero que o motor trabalhe, eu não preciso ficar aqui fazendo essa variação. Basta ajustar uma vez e o circuito, sempre que ele entrar em funcionamento, ele vai sempre entrar naquela rotação, tá? Então para parar o motor, basta de novo acionar aqui o sinal fim de curso aqui. E
Para recomeçar o ciclo, basta então que o sinal de entrada seja aplicado, o motor então já dá partida naquela velocidade que está então determinada pelo sinal PWM que está sendo enviado aqui para a ponte. Para rotacionar agora para o outro lado, basta eu enviar o sinal. Uma diferença entre o pulso manual e o pulso automático é que, se eu ficar pressionando o pulso manual e tentar desligar agora o motor através do sinal fim de curso, eu posso ficar pressionando o sensor fim de curso que eu não vou conseguir fazer a parada. Por quê? Porque eu estou aqui fazendo com que o delay vá até o final dele, depois reinicia, vai até o final, reinicia. Para que o circuito então possa funcionar, eu tenho que dar apenas um pulso de entrada, liberar esse pulso, para que o circuito possa então identificar que a entrada foi liberada e poder então, através do sinal daqui do fim de curso, poder então desligar o motor. Então vamos agora analisar aqui os sinais através do osciloscópio para ver então esta onda quadrada que é enviada aqui pelo sinal PWM para a nossa ponte H, que faz então o controle de velocidade do nosso motor. Eu liguei aqui a ponta de prova no nosso circuito do osciloscópio. O GND eu conectei ela aqui no negativo da fonte e a outra ponta eu vou fazer agora o sinal aqui para a gente analisar aqui o sinal PWM que é gerado aqui no nosso circuito do 555 através então do rotacionamento aqui do nosso potenciômetro. Vamos ver então essa amplitude do sinal. Então, para a gente ver aqui o sinal, essa onda quadrada, eu vou colocar aqui na saída, pino 3 do nosso circuito gerador de PWM, o qual podemos verificar aqui no osciloscópio esta forma de onda aqui, ó, forma de onda quadrada que está sendo gerada. Quando eu rotaciono aqui o nosso potenciômetro, eu vou ter então a maior amplitude. Observe que na parte de baixo aqui, vou até dar um hold aqui para a gente analisar. Aqui na parte de baixo eu tenho então o meu nível lógico 0 e aqui em cima o meu nível lógico 1, onde eu tenho a maior amplitude, que é em torno de 5 volts, né? Porque eu estou usando a divisão de 1 volt por quadrícula. Tá? Então eu tenho aqui 0 volts e aqui em cima eu tenho 5 volts. E aqui a gente pode ver então a amplitude deste sinal. Eu tenho aqui a borda de subida, eu tenho aqui o meu maior tempo em que o sinal fica positivo, tá? No nível lógico 1, e aqui embaixo eu tenho o menor tempo em que ele fica desligado, tá? Com isso eu vou ter então a maior velocidade no meu motor, tá? Quanto maior for essa amplitude aberta aqui do sinal PWM, maior será a velocidade do meu motor, tá? Então continuando aqui, ó, eu abri no máximo aqui, ó, eu tenho uma amplitude bem maior até chegar ali quase praticamente. Então, ó, agora eu tenho um sinal positivo em cima. Estou utilizando olha, ó, no sinal o nível positivo. Com isso eu tenho aqui o sinal PWM gerando a maior velocidade. E se eu for agora diminuindo, esta onda vai diminuindo, diminuindo, até que eu tenha então eu tendo aqui o meu nível lógico 0 sendo enviado para o motor então irá desligar. Porém, o sinal continua sendo enviado. Observando aqui que eu vou continuar tendo o sinal sendo enviado para o meu motor continuará parado. Por quê? Porque o nível lógico que eu enviei para ele agora foi praticamente nulo, né? Então eu tenho ali o acionamento do motor. Quanto maior é aquela amplitude do sinal PWM, maior é a velocidade. Então está na maior velocidade. Agora eu vou diminuir essa amplitude. Com isso o motor é parado, a ponte H continua sendo acionada, ela está então liberada, o motor simplesmente parou porque o nível lógico 0 foi enviado para ele através dos sinais PWM. Né? Então este aqui é o circuito de funcionamento então da nossa central do portão eletrônico. Vou dividir este vídeo aqui em mais de uma parte, porque
o vídeo senão ficará muito extenso. No próximo eu vou então conectar a central para ela poder então fazer o acionamento do motor, bem como o sinal aqui do fim de curso, fazendo com que então esta central então possa fazer todos os seus acionamentos. Vou deixar aqui ter acesso ao meu blog. Lá no meu blog você terá diversos outros projetos, muitas outras informações que podem ser utilizadas na área da eletrônica.